Capítulo 6 do Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele, estava assentado sobre ele, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olheis, e um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste, e com as feras da terra. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus está diante de nós, mais uma vez, nesta noite. Adentrarmos ao livro do Apocalipse, primeiro é um privilégio muito grande e uma alegria também. Trazer uma revelação patenteada dentro de princípios ultra-ortodoxos da nossa fé cristã é um privilégio. Todos nós estamos atentos e estamos conscientizados de que esta era dispensacional está se findando, chamada de dispensação da graça. E elucida-se diante dos nossos olhos o aparecimento de grandes sinais que faz com que os nossos ouvidos estejam cada dia mais aguçados, os nossos olhos mais atentos, para compreendermos que estamos no prenúncio do final desta penúltima dispensação de Deus com a humanidade. A inocência passou, a consciência, governo humano, os patriarcas, a lei de Moisés, e agora a graça está se findando. E Deus leva João, através das ordens do imperador Domiciano, para uma ilha chamada Patmos, já adiantado em dias, foi ali como prisioneiro, mas Deus inverte os papéis, prolonga os anos de vida de João e lhes mostra as coisas relacionadas com o plano de Deus do futuro. E nós, os crentes em Jesus, que amamos a Deus e a sua palavra, estamos bastante conscientizados de que se prenuncia o final desta dispensação pela eclodência dos grandes sinais.
avantaja-se no mundo dos homens uma perplexidade ímpar na sua história, nunca vista antes. Os momentos são sombrios, as nuvens são pardecentas, nos orquestrando aos nossos ouvidos como se algo estivesse para acontecer. Pois bem, enquanto isso, Deus abre os céus na direção de João e lhes mostra com clarividência precisa e também necessária as coisas que aconteceriam nos finais dos tempos e que nós temos o privilégio de acompanhar os detalhes das mesmas, conferindo-as com a palavra de Deus. Enquanto isso, corre também na paralela o espírito do anticristo, trazendo falsos ensinamentos, falsas pregações, falsos louvores e falsa adoração. Estamos vivendo uma época de falsificação de todos os valores. Valores morais, valores éticos, valores culturais, educacionais, espirituais. Hoje se falsifica quase tudo. E corre nesta paralela os falsificadores da palavra de Deus. Aquelas pessoas que trazem um sentido completamente antagônico ao princípio da verdade. E a igreja do Senhor Jesus está vivendo e vivenciando esses momentos ultra delicados. Porém, uma palavra para você, querido irmão e querida irmã. O Espírito Santo não lhe deixará jamais confundido. O Espírito Santo que habita em você tem um critério de seleção. Ele sabe discernir o que é de Deus e o que é do homem. Você jamais ficará na estrada da dúvida e da confusão, porque o Espírito Santo mora em você para lhes dizer toda a verdade a respeito da sua palavra. É o Espírito Santo quem clareia e quem patenteia a palavra de Deus nas nossas mentes e coração. O Espírito Santo continua a ser o maior intérprete da palavra. O maior intérprete da palavra. O maior exegeta da palavra. É o Espírito Santo. É ele quem clareia a nossa mente para absorver os ensinamentos. Dentro dessa área pedagógica da escatologia bíblica, temos que termos critérios, prudências, para não avançarmos os sinais, para não falarmos aquilo que a Bíblia não fala. E quando Deus silencia, eu tenho a obrigação também de silenciar. Quando Deus fala, é porque Ele me outorga a falar também a sua palavra. Nesses 4 cavaleiros, nós vemos cores completamente diversas. Branco, o vermelho, o preto e o amarelo. 4 cores distintas, uma da outra. Cada uma com a sua simbologia devida e precisa dentro da profecia. Imaginemos que este cavaleiro do cavalo branco, ele é muito parecido com o cavaleiro do capítulo 19 do livro do Apocalipse. Muito parecido. Se você não tiver um certo critério, você pode até confundir esse cavaleiro aqui,
Vi o céu aberto, Apocalipse 19, 11. E eis um cavalo branco também. Veja só. O que estava sentado sobre ele, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É diferente daquele. Os seus olhos eram como chama de fogo, completamente diferente. Esse é o Cristo. Esse é o verdadeiro. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Não tenha dúvida que esse aqui é o verdadeiro Cristo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, a palavra. E seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Cristo. Completamente diferente desse do capítulo 6. Então aqui está a figura do anticristo, imitando a Cristo, mas não é Cristo. E quantas coisas parecem com a verdade e é mentira. E nós temos que estar atentos, porque a falsificação dos valores espirituais ela é muito sutil, muito sutil. Se não tivermos um certo critério, maturidade e prudência, nós nos equivocamos. Então, meus amados irmãos, esse cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse é o anticristo. E por que branco? Porque ele apresentará uma falsa paz na terra por 1.260 dias, 42 meses, um tempo e metade de tempo, 3 anos e meio. Após o arrebatamento da igreja, a sua ação será plena na terra. Então ele vai se apresentar no palco mundial como salvador da pátria. É um grande déspota, né, Roger? Mundial e governamental. Ele vai controlar várias áreas, principalmente a área econômica e a área bélica. Ele vai controlar os exércitos para levar a batalha de Armagedon. Mas, no princípio, ele se apresenta com essa característica, branco de falsa paz, persuadindo os próprios judeus para lhes oferecer e otorgar culto. Então o mundo vai delirar diante das palavras que saem da boca deste déspota, persuadindo as nações a lhes prestarem culto, e a Bíblia diz que ele vai se assentar no trono de Deus, parecendo com Deus, imitando a Deus e recebendo a adoração que só a Deus pertence. Então, meus irmãos, esse é o ensino das Escrituras. Esse é o ensino da palavra do Senhor. Nós que somos crentes, principalmente aqueles irmãos da Assembleia de Deus, que a minha denominação, estão conscientes, absolutos, que diante desse período dramático, dessa falsa paz, dessa ilusória paz, a noiva de Cristo não estará mais aqui na terra. Já foi arrebatada para o céu. Aleluia! Esta é a nossa esperança. Estamos firmados dentro desse conceito histórico e profético da Bíblia. E nada nos tirará desse tirocínio espiritual. Nada nos afastará do amor de Deus. Nada. Nem por epístola, nem por palavra, nada, nenhuma criatura pode nos afastar deste amor, desta fé que nós temos em Jesus e na sua palavra.
Nós somos ultra radicais na palavra de Deus. Não é os farrapos de Satanás, o antagonismo dos demônios contra nós, que vai nos baixar a cabeça. Não, Senhor. Não, Senhor. Nossas cabeças estão levantadas, porque Jesus, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Crente salvo em Jesus que está me ouvindo agora, se alegre comigo na esperança, na fé e na certeza da imortalidade. Falsa paz. E o segundo aparece, o segundo selo é aberto. E o que aparece agora é o segundo animal, de cor vermelha, que fala de guerra. Então, o anticristo vai começar com uma falsa paz para pegar as pessoas, para enganar o próprio Israel, para erigir o templo e se assentar como se fosse Deus, e depois ele mostra suas unhas de fora para uma grande guerra, a batalha do Armagedon. Guerras. Nós estamos conscientes que o mundo vive uma pandemia de guerras e guerrilhas e revoluções, quando a vida humana perde o seu valor diário, quando as pessoas perdem o vínculo da fraternidade, do respeito ao próximo. E não somente guerra no sentido atômico, mas guerras espirituais, guerra de palavras. Está fugindo da terra o temor e a respeitabilidade ao próximo. A honradez que se deve dar às pessoas. A educação que devemos ter com todos aqueles que são seres vivos, que são filhos de Deus, que amam as Escrituras e que merecem de nós todo respeito, todo amor e todo carinho. As guerras estão estabelecidas não somente na área atômica dos foguetes teleguiados, dos mísseis atômicos, mas também nas guerras de palavras, de ofensas, de intrigas, de rancores, de disputas. Então nós precisamos, queridos, termos um linguajar, uma linguagem divina, para que naquilo que os homens se ostentem contra nós, possa receber em troca a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu todos os seus algozes e, por fim, o próprio Satanás com a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não percamos o vínculo da palavra de Deus. O nosso vocabulário seja um vocabulário bíblico, porque as contendas sempre existiram no mundo dos homens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10, ele diz: me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós, que há lutas entre vós. Já naquele tempo, uma população bem reduzida, já havia contenda de palavras. Houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló, houve contenda entre Paulo e Barnabé. Mas que isto não seja paradigma para nós. Não, isso aí para nós é exceção da regra. O que devemos pautar nesses últimos dias é pelo respeito entre as pessoas. Somos pacificadores, somos ministrantes da paz, ministrantes da palavra. Glória ao nome de Jesus. E que Deus possa ser glorificado nas nossas vidas. E que o nome de Jesus seja forte, engrandecido na nossa vida diária. O cavaleiro do segundo selo é de cor vermelha. É de guerras, guerras na terra. As duas grandes guerras mundiais trouxe não somente perdas de vidas humanas, como miséria,
Porque a guerra, ela empobrece as nações. A guerra empobrece. A paz restaura. A paz consolida. A paz prospera o homem em todos os sentidos. Uma das maiores riquezas desta vida é a paz interior. É ter paz consigo, é ter paz com o próximo, é ter paz com Deus. É a paz em Deus, é a paz com Deus, é a paz de Deus. O terceiro animal é de cor preta. Isso fala de fome sobre a terra. Vivemos uma pandemia de fome em todo o planeta. Mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo inteiro. Principalmente aquelas pessoas, famílias inteiras que estão nos campos de refugiados, sofrendo. Então, meus queridos e amados irmãos, estamos no final dessa dispensação. Os homens não se entendem mais. Eles querem processar a paz através de armas atômicas, através da violência, da ira. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas do diabo. Nós não temos inimigos visíveis. Os nossos inimigos são invisíveis, porém reais. Então, a fome é pandêmica, fome espiritual e fome física. São duas patologias. Quantas pessoas passam também por fome espiritual, escassez de conhecimento das verdades de Deus. A falsificação do evangelho em várias direções. Estamos diante dos falsificadores da palavra para usufruir benefícios próprios. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantemos nossas cabeças, nossa redenção está próxima. E por último, temos o cavaleiro com cor amarela, que fala de morte. A morte tem engraçado a terra. A pandemia tem solapado vidas em todo o planeta. Muitas famílias enlutadas, muitas famílias com a perda de seus entes queridos, muita gente hospitalizada, muita gente sofrendo dos males pandêmicos que caem sobre a terra. Pestes, inserida dentro da palavra de Deus para os últimos tempos. Chegou a hora de nós bendizermos ao Senhor nosso Deus, de ficarmos firmes no vínculo da paz e atento aos sinais que avassalam-se no mundo dos homens. Guerra entre as pessoas, a fome, não somente física, mas a fome da palavra. Quantas pessoas que estão famintas pela palavra de Deus, que não ouve mais aquele evangelho singular, aquele evangelho puro, sem mistura. Aquele evangelho que mostra o perigo e mostra a saída, aponta o remédio. Aquele evangelho que, no dizer de Paulo, é poder de Deus, salvação para todo aquele que crer. Quantas pessoas estão anêmicas por falta dessa vitamina espiritual da palavra do Senhor. Esta palavra que consola, que aviva-nos, que nos nutre, que nos restaura, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos anima, que nos consola. Esta palavra que são raízes profundas e ternas para a nossa sequência, para a nossa vivência espiritual. É um mundo de tanta crise econômica, política, religiosa. Temos a palavra de Deus como norma e conduta, como bússola, que jamais erraremos o caminho
se estivermos na centralidade desta palavra. Se vós estiverdes em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras estiverdes em vós. As bênçãos são condicionalizadas ao meu querer. Sou eu que preciso optar, quero ou não quero. Abro o meu coração ou fecho. Sou eu que preciso optar. Aleluia. Meus irmãos, aqui está falsa paz, guerra, fome e morte. Deus nos ajude nesses dias tenebrosos. Deus guarde a sua igreja. Deus guarde seu povo. Deus traga bálsamo esta noite para aqueles que sofrem. Deus traga o pão para aqueles famintos. Deus traga consolo para os desesperados, força para os fracos, lenitivo para os cansados na batalha. É tempo de consolar o povo de Deus. Não é tempo mais de exortarmos com palavras ásperas. O povo está sofrido. O povo está chorando. O povo está dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aqui tem pessoas que só têm os pés aqui, mas a mente está no céu. Meus queridos e amados irmãos, é tempo agora de injetarmos a fé uns nos outros, de ajudarmos mutuamente uns aos outros a esta fé que uma vez foi dada aos santos. É hora de nos edificarmos uns aos outros. Aleluia. É hora de esperarmos da misericórdia de Deus e vivermos debaixo de promessas do Senhor, porque Deus sabe cuidar daqueles que é seu. A Bíblia diz, lançando sobre ele, não é sobre o pastor, não é sobre o irmão, é lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É ele quem cuida do seu povo. É ele quem vai continuar a cuidar de você. Você não é um mendigo espiritual. Você é um filho de Deus, é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. É um eleito da graça. É um soldado de Cristo. Aleluia. A bênção de Deus está sobre sua vida. A graça do Senhor jamais se afastará de você. A Bíblia diz, se nós, sendo maus, sabemos ofertar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu, ele vos dará o Espírito Santo, aquele que los pedirem. Então, queridos irmãos, é hora de levantarmos a cabeça. Aleluia. Aleluia, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, para que a glória seja de Deus e não nossa. Ajudemos-nos uns aos outros em oração. Abracemos uns aos outros fraternalmente e estimulamos a fé uns dos outros. Aleluia. E chegou a hora de darmos as nossas mãos e orarmos juntos. E cantarmos juntos, e absorvermos a palavra de Deus juntos, porque é juntos que seremos arrebatados, é juntos que moraremos no céu. O céu não é lugar de divisão, de separação, não. O céu é lugar de unidade, o céu é lugar de bondade, de cordialidade, de amabilidade, de crença, de amor, de paz, de alegria do Espírito Santo. Que esta candura de Deus, esta graça que prepondera todos os atos da redenção, ela possa ser o apanágio da nossa vida diária. E que Jesus Cristo seja glorificado em nossos atos e nas nossas fraquezas, porque ele aceita-nos como nós somos. Ele é o Senhor, que quando ele olha para nós, ele olha do ponto de vista do seu sangue derramado, da expiação que ele fez por nós. Aleluia. As bênçãos não dependem dos nossos méritos, mas dos méritos daquele que outorgou esta bênção para todos nós. Esta aliança de fé, esta candura de esperança, essa glória eterna que está pautada nas Escrituras Sagradas, é para nós. A ação dos 4 cavaleiros do Apocalipse dar-se-á após o arrebatamento da igreja.
Mas o embrião dessa profecia está diante dos nossos olhos. Quem não está vendo a falsa paz? Quem não está observando as guerras, a fome, a peste, a morte? O embrião está formado. A única coisa que está faltando é a trombeta tocar para os crentes partirem para a sua redenção final. Oh, glória a Deus! É o desejo do nosso coração, é a expectativa da nossa alma, é a candura do nosso espírito, é a cintilância do nosso ser, é a moldura das nossas palavras a Cristo Jesus. Nós amamos ao Senhor. Nós queremos que o Senhor conceitue-se mais e mais dentro da nossa alma. Que Ele possa a cada dia se interiorizar no meu e no seu coração. Apesar das lutas, dos problemas, das circunstâncias, das adversidades, do ódio que campeia na terra, da confusão generalizada, das contendas e de tantos outros males que caem em tempos trabalhosos. Mas que estejamos convictos e gratos a Deus, porque dias melhores virão para a igreja, uma eternidade, onde passaremos a viver num panorama de glória, de canduras, de expressões de amor, junto com todos os salvos. Ali não há tristeza nem dor. Ali nem o mal cercará mais os salvos em Cristo Jesus. Se esperamos a Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Há uma aliança feita no Calvário entre Cristo e o seu Pai em nosso favor. Essa aliança tem um conceito glorioso, que não foi feito com ouro nem prata, mas com o sangue de Jesus Cristo. Quero agradecer ao pastor Itami, que está conosco em nossa live. Obrigado, pastor Itami. Sua presença muito me enriquece e muito me alegra. Pastor Itami é um grande amigo, um grande obreiro da Bahia. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Itami, o senhor e a sua família aí na Bahia, apacentando a igreja do Senhor. Pastor Itami Pereira. Deus abençoe, irmão José Nildo, Josias, Caleb Costa Neves, Andrei Henrique, Deus abençoe a você. Muito obrigado por estar conosco. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Conceitua-se dentro dos anais das profecias, a base escatológica da nossa crença. Falsa paz, guerra, fome e morte são atribuições do anticristo para os fins dos dias. Estejamos convictos, agradecidos a Deus, que a nossa fé vale mais do que todas as coisas desta vida. O nosso encanto não está aqui. Nosso encanto está na Nova Jerusalém. Que Deus a todos abençoe. Que Deus guarde a cada um de vocês. Que Deus abençoe vossos lares e as vossas famílias. Que 2022 traga livramentos, prosperidade, longevidade e uma mesa sem a falta do pão de cada dia. Que Deus abasteça as nossas despensas. Que Deus tenha misericórdia daqueles que passam necessidade. Que a graça de Deus se manifeste, trazendo salvação aos milhares de perdidos. Que Deus tenha compaixão do mundo. Que a glória do Senhor jamais se aparte da sua igreja, do nosso ministério, de nossas vidas. A todos os meus colegas pastores, meu abraço fraternal. Que Jesus abençoe vossos ministérios, as igrejas que os senhores pastoreiam e as vossas famílias. Que a graça de Deus seja apanágio de vossa vida diária e que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia.